Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. Hoje iremos conversar sobre o comportamento antissocial infantil, que é marcado por ações de impulsividade, rebeldia, transgressão e até agressividade. A sociabilidade é uma das características mais comuns e marcantes do ser humano, que desde o nascimento é rodeado por outras pessoas, sejam elas familiares ou responsáveis por sua tutela. À medida que vai crescendo, é natural que a rede de relações interpessoais de uma criança aumente consideravelmente, o que torna o comportamento antissocial, quando presente, uma condição que exige a atenção da família e dos educadores. Como definir a sociabilidade? Antes de definir o que consiste o comportamento antissocial, é preciso entender a importância da sociabilidade para o ser humano. Concebida como uma capacidade da espécie para viver em sociedade, fazendo com que os seus membros busquem assimilar costumes e valores, além de agir conforme as normas estabelecidas. A sociabilidade é fundamental para a organização e o funcionamento dos grupos sociais. Desta forma, a sociabilidade desempenha um papel fundamental na vida de uma pessoa, já que possibilita que ela interaja com seus pares, estabeleça relações, vínculos e seja capaz de interagir aos padrões que regulam a sociedade que ela pertence. Essa capacidade está na base do convívio harmônico entre os membros de um grupo social, que pode ser a família, a escola, o trabalho, a sociedade. Mas então, o que é o comportamento antissocial? Caracteriza-se por um conjunto de ações frequentes e persistentes em que a pessoa as desempenha não agem de acordo com o que se espera nas situações de interação social. Trata-se de um padrão comportamental que pode trazer prejuízos psicológicos ou físicos para quem pratica, e também para as pessoas ao seu redor. É possível dividir o comportamento antissocial em dois subgrupos com características distintas. No primeiro, a presença de comportamento antissocial, que tende a ser marcado por desobediência, agressividade e irritação. No segundo, não existe o comportamento pró-social, que em geral é caracterizado por ações que envolvam cooperatividade, colaboratividade e comunicatividade. Ao longo da vida, é natural que a maioria das pessoas exiba alguma forma de comportamento antissocial, dadas as diferentes condições a que cada um é exposto e as variedades de situações pelas quais ela passa. No entanto, é preciso considerar o grau de comportamento antissocial apresentado. Uma vez que o nível é muito elevado, pode se tratar de uma condição clínica que demanda cuidados específicos. Quando de natureza clínica, ou seja, quando a criança apresenta as características de comportamento descritos anteriormente de maneira mais exacerbada, o comportamento antissocial pode ser associado ao transtorno de conduta. Essa é uma condição de ordem psiquiátrica que pode se afetar significativamente o desempenho escolar das crianças e jovens. Embora seja uma condição frequente na infância e na adolescência, o transtorno de conduta não abrange todas as situações da antissociabilidade, uma vez que elas podem estar relacionadas a fatores diversos. E quais são os sinais do comportamento antissocial? Grande parte das crianças exibe alguma forma de comportamento antissocial ao longo do seu processo de desenvolvimento, havendo variações consideráveis tanto no nível de intensidade quanto no seu modo de manifestação. Além disso, coexistem os dois tipos mencionados, a presença do comportamento antissocial e a ausência de comportamento pró-social, configurando perfis bastante heterogêneos. O comportamento antissocial é marcado por ações de impulsividade, rebeldia, transgressão e até agressividade. Tais comportamentos geram perturbações em alguma ordem vigente ou violam severamente as expectativas sociais de um contexto em particular, como a escola. É comum, inclusive, o envolvimento em atividades perigosas ou ilegais. O isolamento é outra característica significativa. Esse padrão de comportamento é caracterizado por baixa autoestima, falta de remorso, sentimento de culpa, desrespeito, insensibilidade aos sentimentos dos outros. Crianças e jovens que apresentam comportamentos antissocial não demonstram sofrimento psíquico,
deixando de exibir seus próprios sentimentos, com exceção da hostilidade e raiva. Já o transtorno de conduta tem como sinais a persistência de determinadas características como perseguir e intimidar, causar violência física, usar armas que podem causar ferimentos, ser cruel com pessoas, ser cruel com animais, roubar, assaltar, confrontar a vítima, cometer violência sexual, incendiar de propósito, destruir propriedades alheias, arrombar imóveis ou carros, mentir para obter ganhos, furtar, dormir fora, fugir de casa, faltar aula sem motivo. Além da exaustão de outros possíveis quadros, o diagnóstico do transtorno de conduta leva em conta a persistência de 3 dos 15 sinais apontados anteriormente, durante os últimos 12 anos e pelo menos um nos últimos 6 meses antecedentes. O diagnóstico deve ser realizado por especialistas e feito em pessoas menores de 18 anos, cujo quadro vem sofrendo limitações em termos acadêmicos, ocupacionais ou sociais. Quais são as principais razões da antissociabilidade? Assim como os sinais relativos ao comportamento antissocial, variam suas razões também. A literatura científica na área aponta que esses comportamentos geralmente estão relacionados a conflitos familiares de diferentes naturezas, como estratégias disciplinares inconsistentes ou com alto grau de severidade, discórdia conjugal, mudanças frequentes do responsável principal ou de habitação, vivência de abuso físico ou mental. Além disso, é comum que o comportamento antissocial figure como resposta a uma estressão em particular, como nos casos de morte de um familiar ou um divórcio ocorrendo durante determinado período de tempo. Privação afetiva, negligência familiar, recepção inadequada dos cuidados paternos ou maternos, a baixa renda são outros fatores associados a esse padrão comportamental. É possível evitar o desenvolvimento desse tipo de condições. De modo geral, o oferecimento de ambiente calmo, com a imposição de limites claros e justificados, em que se preserve o diálogo e busque o desenvolvimento da inteligência emocional da criança, contribui significativamente para alcançar esses objetivos. É possível tratar a antissociabilidade? Caso a antissociabilidade não possa ser evitada por meio de oferecimento de condições que favoreçam o desenvolvimento socioemocional da criança, esse padrão pode ser tratado sim. Há diversos métodos a serem utilizados, os quais variam de acordo com a idade da criança ou do jovem e com a complexidade e o nível do comportamento antissocial apresentado. Em geral, o que está na base do tratamento é a reabilitação social, que pode ser feita por meio de intervenções juntamente com a família e com a escola, tais como psicoterapia familiar, comunidades terapêuticas, orientação de professores e técnica de comportamento. A terapia sistêmica, que trabalha habilidades interventivas entre toda a família ou em grupos de colegas, são bastante eficazes. Quanto mais jovem é a criança, quanto mais cedo ela recebe o tratamento, melhores tendem a ser os resultados obtidos. Além disso, é importante que as intervenções sejam feitas sobre o comportamento antissocial, sejam a longo prazo, concomitante completamente com as outras. Dificilmente uma única técnica aplicada pontualmente será eficaz. É preciso ter muita ponderação com o diagnóstico e com a forma que encaramos a sociabilidade. São crianças e jovens que estão testando o ambiente sobre até onde podem ir. Estabelecer limites consistentes nesses casos é uma forma de olhar com amor para eles, para que possam desenvolver melhor sua inteligência emocional. Ficamos por aqui. Se gostou, não esqueça de compartilhar. E se quiser saber um pouco mais, dá um pulinho no meu Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!